eu sou bancária, já estou a passar à fase seguinte, à fase da apresentação, portanto eu vivo também esta realidade na minha própria vida e por isso eu também gosto de compartilhar, não é? Hã, é im Logo de pequenos, portanto, até porque me sugeriram que eu falasse também um bocado Das em relação crianças, às sim. crianças, não é? Sim. Em relação às crianças, nós pais devemos ter, eu penso, essa preocupação de criarmos tipo um mielheiro. Antigamente havia o O mielheirozinho, o porquinho, o porquinho, meu não é? João tem o Pronto, porquinho. Tem um o porquinho. porquinho. Mas vamos para além do porquinho, não é? O porquinho põe-se lá as moedinhas e tal, é muito giro, porque ao fim de um tempo parte-se o porquinho e está lá assim algum dinheirito. Sim. Mas hoje em dia nós temos a possibilidade de esquecermos o porquinho, embora ele possa lá estar com umas moedinhas, mas criarmos o hábito de fazermos uma poupançazinha para as nossas crianças, não é? Às vezes com um valor mínimo, e todos os meses estamos ali a aumentar aquele pequenino bolo, não é? Eu sempre fiz isso, é como eu digo, portanto é algo que eu faço, que eu pratico. Fiz para as filhas, hoje faço para os netos, faço para mim própria e nunca sou surpreendida com nenhuma situação financeira. Daí, volto a referir a importância de nós criarmos esse hábito. Eu, como bancária, muitas vezes, como eu trabalhava com o público, muitas vezes eu dava esse conselho aos nossos clientes. Quando via que as pessoas tinham, por exemplo, dinheiro na conta ordem, nunca tinham uma poupança, a poupança normal. Pronto. E eu sempre aconselhava, não, mas porquê é que não abre uma poupança e vai colocando lá, eu gasto sempre tudo, porque eu Hum. quero poupar e não consigo. E eu dizia sempre, é uma questão de disciplina. Se nós todos os meses temos um rendimento, não é? Todos os meses nós colocarmos um valor que nós determinamos, não, eu todos os meses vou colocar este valor naquela poupança, é como se não existisse. É evidente que se houver uma situação extraordinária que aconteceu, a pessoa pode sempre ir buscar, porque era isso que eu também gostaria de explicar. Há vários tipos de poupança e há aquele tipo de poupança que não tem, então agora não tem rentabilidade praticamente nenhuma, Uhum. porque não é pela rentabilidade. Não é? Nós já sabemos que os bancos, neste momento, as taxas, não é os bancos, as taxas estão tão baixas que não justificam em termos de rendimento, sem dúvida. Mas já ali, e eu explicava, é assim que eu vivo. Eu todos os meses eu faço a minha poupança e tento viver com o restante, não é? Hum, Se, como eu estava a dizer, houver uma situação extraordinária, eu tenho sempre ali possibilidade de ir buscar, porque são o tipo de poupanças que me permitem fazer esta gestão. Eu posso ir buscar, posso ir tirar, aliás, faço muito isso. Se eu tiver um pagamento maior a fazer, eu passo logo para a poupança um determinado valor, para não ter aquele valor à ordem. E depois, quando Disponível. Vem a disponível, tentação, porque a disponível é ânsia. gasto. Porque é É, psicológico. Nós é. temos lá o dinheiro. Ainda Até parece mal não tenho. gastar. Ainda tenho. Ainda posso comprar isto. Ainda posso comprar. Estou à vontade. Estão à vontade. Quando chego ao final do mês, já foi. Já não está à vontade. Então, Já não está à ir às vontade. compras no Natal. Se nós tivermos, eu tenho este X na carteira, só posso usar isto. Agora, se for usar o cartão de... É verdade. Cartão. Bem, há pessoas que Aquilo, vão por aí. não, ainda dá. Ainda dá. Já passou e já perdeu o fio à meada, não é? Sim, há pessoas que defendem que nós não devíamos ir às compras com cartão, que devíamos ir com dinheiro, para não ir para além daquele valor. Eu, pessoalmente, não dá para mim. Estar ali a controlar, não dá, mas pronto. Isso é uma outra questão. Não é para aqui chamada hoje. Não é para aqui chamada agora. Mas é verdade. Portanto, resulta. E se as pessoas começarem a fazer isso, por exemplo, em relação às crianças, quero aqui lembrar que as contas de menores até aos 26 anos não têm quaisquer despesas. Porque as pessoas falam, agora os bancos cobram muito, mas cobram. Todos os bancos, e não há aqui praticamente exceções, cobram despesas de manutenção. Estamos a passar numa fase, como eu disse, as taxas estão baixíssimas e, portanto, os bancos têm que se defender e vêm aqui buscar a rentabilidade a algum lado. E vão buscar as comissões, e entre elas estas despesas de manutenção. Mas as contas de crianças e menores ou jovens não têm despesas de manutenção. Então, o que é que os pais podem fazer? Abrem a conta da criança, logo quando nasce pode logo ter uma continha e, por exemplo,
Agora estamos naquela fase que as pessoas nem sabem bem o que é onde comprar, nem podíamos ir comprar. Sim. Nem há lojas abertas As para pessoas tudo. dão dinheiro. Olha, eu não sei já o que é que hei de comprar, não tenho onde comprar, compro qualquer coisinha para o seu bebê. Olha, a mãe, o pai, a sogra, o primo, não sei o que, quer dar uma prendinha ao bebê. Não sabe o que é que há de comprar, nem sabe o que é que os pais precisam, dão dinheiro. Se os pais não têm assim agora nada onde gastar aquele dinheiro, põe na conta. E é que vai aumentando. Um dia a criança tem lá uma Sim, boa porque poupança. imagino, se for 10 euros por mês, mas 10 euros por mês ao fim Ao fim do dos ano são 18 120 anos é não é? imenso. É dinheiro, sim, sim. Mais as extras que pode eventualmente dar nos anos, recebem, sim. no Natal e tal. Em vez E de a pessoa gastarem em está ali, roupinhas que depois, passado 5 meses, já lá não servem a está, Catarina, ninguém. porque se gasta. E aquilo estando ali o dinheiro. Olha, por exemplo, a criança chega aos 18 anos, até se acontecer uma situação que o pai ou a mãe até nem podem dar a carta de condução. Hoje, um jovem com 18 anos é suposto que tire logo a carta, é ali uma mais-valia para ele. Tem ali o dinheiro, pode ele pagar a sua própria carta, Ou a porque já lá faculdade, se está. for necessário, porque os pais na altura, por exemplo, não conseguem, e escusa a Ou criança de perder a sua educação por Exatamente, isso. pensa-se muito nisso. Há também a possibilidade, e isso eu também às vezes aconselhava, só que aqui há uma vertente que é um pouco diferente, que são os seguros, que também se podem fazer e têm uma particularidade interessante. Por exemplo, os pais podem fazer um seguro para os filhos. E como é que isto funciona? O pai é chamado, ou a mãe, é chamada pessoa segura. No fundo, é um seguro de vida com capitalização. O que é que isto significa? Que a pessoa subscreve ela o seguro, mas indica como beneficiário Outra pessoa. a criança, por exemplo. Isso até pode ser feito por um padrinho, por uma madrinha, por uma tia, Não por é uma necessariamente o avó. mesmo linha pai, filho, o que seja, certo? Eu posso fazer um seguro e ponho como beneficiário, por exemplo, eu tenho 3 netos neste momento, por enquanto. Venham mais, estás a ouvir pessoa aí em cima. Não, por enquanto tenho 3 netos. Eu posso fazer, por exemplo, um seguro, eu sou a pessoa segura, o que é que isto quer dizer? Se me acontecer alguma coisa, Esse dinheiro reverte para... esse dinheiro reverte para os beneficiários que eu vou indicar. Eu posso fazer 3, posso fazer um para um neto, outro para outro neto, ou fazer um e dizer que são os 3 netos os beneficiários. Por exemplo, não é? Os pais podem fazer isso para os filhos. O que é que isto... qual é a vantagem disto? Também pode ser com entregas programadas. Lá Todos está. os meses tiram um X, Não é, por tenho exemplo. um X e pode fazê-lo, não é? Ter um X e subscreve aquele valor e não faz mais entregas, como tem um valor com que abre, portanto, faz a subscrição e depois com entregas programadas. Funciona exatamente da mesma maneira em termos de poupança. O que é que varia aqui? É a segurança, no sentido em que os depósitos que nós temos estão protegidos, não é, pelo fundo de garantia. Os seguros não estão. Portanto, se houver algum problema com a companhia de seguros, poderia haver aquela situação da pessoa perder aquele capital. Mas, quer dizer, estamos a falar, eu falo por mim, não é? Companhias que estão muito ligadas a instituições bancárias sólidas sim. e que, à partida, isso não irá acontecer. Era preciso que houvesse aqui uma desgraça, Uma ruptura enorme. uma desgraça económica para que realmente, uma catástrofe, para que isso pudesse acontecer. Mas existe. Portanto, na teoria, Sim, sim. isso existe. Portanto, são todas formas que as pessoas têm de salvaguardar o futuro das crianças, não é? Pronto, às vezes, por exemplo, agora, não podemos esquecer a época em que estamos, não é? E agora o que é que vai acontecer? Como eu disse há pouco, há pessoas que se calhar estão agora a passar por dificuldades para sobreviver, não é? Quanto mais agora pensar em poupanças. Mas fica já aqui a ideia de que quando tudo isto mudar, e que nós acreditamos que sim, e que as pessoas comecem a ter novamente o seu rendimento, pensem nesta hipótese, porque lá está. É muito bom nós nunca sermos apanhados desprevenidos, porque temos sempre reservas. Sim, sim. Se nós tivermos sempre reservas, aconteça o que acontecer, nós nunca somos apanhados desprevenidos. E aqui, em relação, por exemplo, às crianças. Em relação ainda ao seguro, gostava de referir também um pormenor que é importante, que eu não acabei esse raciocínio, que é, portanto, a pessoa que subscreve é a pessoa segura e, imagine, faz um seguro
Os seguros devem ter no mínimo de 5 anos e também têm benefícios em termos de IRS. Quanto mais anos tem a subscrição, Podes descontar. mais benefício tem em termos de IRS, paga menos, portanto, sobre o rendimento. Até porque as rentabilidades são superiores também, em relação ao que, embora sejam baixas, mas sempre são um bocadinho superiores aos poupanças, aos depósitos. Como eu estava a dizer, portanto, a pessoa, quando está tudo bem, a pessoa terminou o prazo daquele seguro e a pessoa está bem de saúde. Esse dinheiro reverte para a pessoa que subscreveu. A tal situação que eu já tinha referido é que se acontecesse alguma coisa àquela pessoa, então é que revertia a favor dos beneficiários. Portanto, está sempre tudo ali assegurado. Pode ser renovando, portanto, é nesse sentido. Não, aquilo terminando, os seguros normalmente mínimo 5 anos, máximo 15. Ok. Pode haver, eu também não conheço todas as companhias, não é? Nem os produtos de todas as companhias, conheço mais aquela com que nós trabalhávamos, ou trabalhamos, eu já digo que trabalhávamos, já estou na fase seguinte, e portanto esse que eu conheço é o mínimo 5 anos e 1 dia para ter o benefício, no máximo 15 anos. Passando os 15 anos, o que é que acontece normalmente? Termina aquela aplicação, né? aquele seguro, e a pessoa que o subscreveu, portanto, a pessoa segura pode resgatar esse produto para si. Portanto, o valor desse fez, ou então na altura pode. Portanto, ele decide na altura o que é que vai fazer, mas tem sempre a salvaguarda. Por exemplo, eu às vezes colocavam-me essas questões. A pessoa já tinha uma certa idade, ou era um avô e tinha preocupação em relação ao seu neto, ou porque os pais não eram assim tão orientados financeiramente, ou sei lá, há muitas situações prováveis. E, portanto, essa pessoa com alguma idade, o que é que eu posso fazer para assegurar de alguma forma o futuro do meu neto, da minha neta e tal? E nós muitas vezes dávamos esta sugestão. Portanto, é assim, são muitas formas que nós temos de até dormirmos mais descansados. Não é? E para a nossa própria vida, portanto, estamos aqui a falar em relação às crianças, mas para a nossa própria vida, nós termos este hábito, o bom hábito de sempre criar reservas. Sim. Há uma parte, não vamos consumir tudo, há uma parte que nós vamos sempre pôr de lado. E dá para comprar o carro, dá para comprar, não tem que comprar uma casa, porque teria que ser assim uma poupança muito, muito grande, mas não, nada é impossível, mas põe para uma entrada. Porque hoje o que acontece muitas vezes é que estamos a passar uma fase em que eu aconselho, por exemplo, os jovens, sempre que possível, a comprarem uma casa. Porquê? Comprar, não arrendar? Onde é que tens casas para arrendar, Cláudia? Ao valor? E o valor? O valor, Sim, pois, sim, hoje em dia os valores são para rir, mas e chorar Exatamente. também. Nós estamos a passar uma fase que, sobretudo aqui nas zonas De Lisboa É e horrível. Porto e Louros também? Pois, portanto, e Tudo aqui à volta. tudo aqui à volta, Ainda só fala e mais até do mesmo sul. cidades como a cidade onde a minha mãe vive, onde eu nasci, Leiria também, Sim. já se nota essa dificuldade a nível de casas para arrendar. E caríssimas. Pois Não é. é? Agora é muito mais fácil, há mais vantagens de comprar do que Comprar. arrendar. Só sim, que sim. a pessoa que Ficas queira com o comprar, os património, jovens é? queiram comprar, tem que ter algum valor. Pois, exato. Sim. Não É é? aí que eu queria chegar. Sim. Não é chegar lá e vou comprar. A menos que compre uma casa das casas que os bancos retiver, portanto, Sim, por sim, falta sim. de pagamento, aí o banco compromete-se a financiar 100%. Tirando esses casos, o banco nunca financia 100% agora. Portanto, é sempre necessário que a pessoa tenha algum valor para dar de entrada. Ou tenha uns paizinhos, ou uns avózinhos, ou Abençoadinhos queridos. que muito Abonados. queridos, abonados financeiramente. Que e andaram a fazer poupanças? Que andaram a fazer fizeram as suas poupanças ao longo das poupanças. suas vidas. Sim. Voltamos ao mesmo. Portanto, ou o jovem realmente tem esse valor